A paz seja com todos, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ficamos felizes, agradecidos a Deus por Ele nos conceder mais um dia de vida, agradecido a Deus por cada um de vocês que estudam conosco a Bíblia cada dia, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas. Nós agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. Agradecemos também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Daniele Zimmer, é de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Leonice é do Rio de Janeiro. Maria Luísa é de Vista Alegre, também no Rio de Janeiro. Lisandra Bueno é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Marisete Bazani é de Curitiba, no Paraná. Ventolino Brandão é de Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul. Ana Lúcia é de Manaus, Amazonas. Dina é de Portugal e ela está pedindo orações especialmente pelo Júnior e pelo Mateus, para que sejam libertos de jogos. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, nossa gratidão a Ti por mais um dia de vida, por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Te agradecemos por todos os que estudam conosco a Bíblia a cada dia. Pedimos as Tuas bênçãos sobre cada um de nós, a presença do Teu Espírito Santo nos dando iluminação, entendimento, nos ajudando, Pai, a aceitarmos a Tua Palavra assim como é e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoe todos aqueles que passam por problemas em suas vidas. Tu conheces cada um, sabe as necessidades e as dificuldades, conhece a fé, o coração de cada um, dê vitórias conforme for a Tua santa vontade, em nome de Jesus. Amém. Iremos hoje finalizar o nosso estudo desta semana. Estivemos aqui estudando Efésios capítulo 2, nos versos de 1 a 10, e aqui nós tivemos a oportunidade de ver como é que Deus nos resgata. Como mencionamos aqui esta semana, nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, estávamos perdidos, mas então Deus, por amar a sua criatura, o ser humano, Ele envia Jesus, o seu Filho amado, para vir a este mundo e pagar o preço do pecado. Então, através da vida, da morte e da ressurreição de Jesus, nós temos novamente acesso ao trono de Deus e também temos a possibilidade de sermos salvos. Por que possibilidade? Porque Jesus morreu por todo o ser humano, por toda a humanidade. Mas somente aqueles que aceitarem este sacrifício e andarem, caminharem com Jesus, terem relacionamento com Ele no seu dia a dia, somente esses receberão a vida eterna. Aqueles que não aceitarem não serão salvos. Por quê? Porque rejeitaram este dom, este presente que Deus nos deu, que é a salvação através dos méritos de Jesus. Eu creio que vocês, a maioria de vocês, devem já ter presenciado um resgate, não é, de uma pessoa que caiu, quem sabe, num precipício, uma pessoa que caiu dentro de uma cisterna, enfim, um incêndio numa casa ou num prédio e os bombeiros lá resgatando as pessoas que estavam lá dentro. Eu creio que vocês já viram algum tipo de resgate, pessoa que estava se afogando num rio, enfim, são vários os tipos de resgate. Eu me lembro de um resgate que aconteceu, isso foi no ano de 2010, o mundo inteiro ficou sabendo porque foi transmitido por televisão. Aconteceu lá no Chile, lá no deserto de Atacama, um acidente na mina San José. Os mineiros estavam ali trabalhando e de repente houve um desabamento e alguns mineiros saíram antes do desabamento, mas a maioria desses mineiros estava desaparecida e eram 33 pessoas, 33 homens que estavam trabalhando e
agora não se tinha mais notícia deles. Mas os parentes, né, entraram em desespero e montaram um acampamento ali próximo à mina San José para receberem notícias, né, de familiar que estava lá dentro da mina preso. E eles então começaram a trabalhar para ver se encontravam algum sobrevivente desses 33 que ficaram lá dentro dessa mina. E então as pessoas ali, os responsáveis, começaram a procurar sinal de vida, e os dias iam se passando, as esperanças de se encontrar alguém com vida foi diminuindo, mas 17 dias depois do acidente, um milagre. Uma sonda que estava sendo enviada para o fundo dessa mina localizou e receberam a informação de que os 33 mineiros, eles estavam vivos e estavam a 700 metros de profundidade da superfície, até onde eles estavam era 700 metros. E então, através daquela sonda, os mineiros mandaram um bilhetinho dizendo: olha, estamos todos vivos. Mas já tinham se passado 17 dias. E então o presidente do Chile, naquela ocasião, Sebastián Piñera, ele estava lá nesse momento em que o bilhetinho chegou lá em cima pela sonda, e o presidente do Chile disse: olha, custe o que custar, nós iremos salvar a todos. E eles então começaram a pedir ajuda internacional, pessoas expertas em situação de resgate. Ajudas foram chegando lá no Chile e, a princípio, o prazo para a retirada desses mineiros seria de 4 meses. O acidente aconteceu em agosto, eles só seriam retirados em dezembro. Só que os mineiros não podiam saber disso lá embaixo, porque senão eles iriam morrer de desespero. E então as máquinas apropriadas foram enviadas ao local para que pudesse fazer uma perfuração para chegar até onde os mineiros estavam. E através dessa perfuração, uma cápsula iria descer e subir, trazendo um a um a superfície. E essa cápsula foi feita na NASA, aqui nos Estados Unidos, e enviada para o Chile. E através da sonda eram enviados alimentos, medicamentos, enviado ar para eles poderem respirar. E então, até Bíblias em miniatura foram enviadas àqueles mineiros. Um pastor da nossa igreja que estava lá no acampamento, onde os familiares estavam esperando notícias, ele forneceu Bíblias miniaturas para cada mineiro que estava lá embaixo. E todos os dias eles faziam ali à tardezinha orações e agradecimento a Deus por eles estarem vivos e também pedindo para que eles fossem resgatados. E então, no princípio, foi a tragédia, o desespero. E agora, a alegria e a esperança do resgate. Esses mineiros, eles foram resgatados, né? A princípio, o prazo era de 4 meses para que eles fossem retirados lá de baixo, mas devido ao trabalho que foi realizado, não chegou até dezembro, mas em outubro, no dia 9 de outubro, 2 meses depois que eles estavam lá embaixo, começou o resgate. E então tudo estava pronto, a cápsula, a perfuração, 700 metros para dentro do chão, descendo em linha reta, e uma pessoa entrou na cápsula para descer até onde estavam os mineiros e depois subir com o primeiro, depois descer de novo, subir com o segundo, e assim foi, até que os 33 mineiros foram resgatados. Milhões de dólares foram gastos, como disse o presidente Sebastián Piñera. Custe o que custar, nós iremos salvar a todos. E graças a Deus, todos foram resgatados com vida, salvos. E vocês possivelmente viram os testemunhos deles em jornais, em televisão, nos noticiários. Até filme parece que foi feito a respeito desses 33 mineiros. Mas o que nós queremos dizer, irmãos, é que existe um resgate que foi feito,
que é muito mais maravilhoso do que o resgate desses 33 mineiros lá no Chile. É o nosso resgate. Jesus, ele deixou as suas vestes reais no céu, ele se encarnou, nasceu de uma mulher, foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu de uma virgem, a Virgem Maria, e ele viveu como nós, sendo sujeito a todas as provações e tentações que nós somos. E Jesus, ele não caiu em pecado. Jesus, ele nasceu sem a tendência que nós temos de pecar. E Jesus não tinha essa tendência porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Mas Jesus poderia ter falhado, Jesus poderia ter pecado, assim como Adão e Eva pecaram e eles não tinham a tendência para o pecado. Mas Jesus, ele não pecou porque ele tinha comunhão com o Pai, diariamente, orando, estudando a Bíblia e curando, salvando pessoas. Jesus, ele foi tentado de todas as formas, mas ele venceu. Mas ele não simplesmente veio aqui, neste mundo de pecado, arriscar a sua vida. Ele veio para se dar, para morrer em nosso lugar. Esse é o resgate que Deus providenciou para nós. E às vezes nós não valorizamos o sacrifício de Jesus, a vida que ele deu, para pagar o preço que nós não poderíamos pagar, porque era a morte eterna. E Jesus, ele precisou vir em forma de ser humano e morrer, porque Deus, como Deus, não morre, Deus ele é eterno. E então Jesus encarnou, nasceu como ser humano ele morreu, mas como Deus ele não morreu. Por quê? Porque Jesus mesmo disse que ele tinha vida em si mesmo, ele dava vida e tornava a tomá-la. E assim aconteceu. Jesus morreu na sexta-feira à tarde e no domingo pela manhã foi ressuscitado. Um anjo chegou e rolou a pedra da tumba e disse: olha, teu pai te chama. E Jesus saiu vitorioso. Irmãos, que maravilha! Nós temos um Deus, nós temos um Salvador que está vivo e está intercedendo por cada um de nós. E através da ressurreição de Jesus, nós também temos a garantia de que se nós passarmos pela morte, quando Jesus voltar, nós também seremos ressuscitados para reinarmos com ele eternamente. Nós precisamos buscar em Jesus a força que nós precisamos para os problemas que nós enfrentamos em nossa vida, para nós sermos vitoriosos. Muitas pessoas tentam vencer na vida espiritual lutando sozinhas, consigo mesmas, e não conseguem. Sempre fracassa. Por quê? Porque nós não temos força em nós para vencermos o pecado. Por isso nós temos que ir a Jesus, buscar nele esta força, este poder. E o apóstolo Paulo mesmo disse, nós estudamos esta semana, Efésios 2, de 8 a 10, dizendo que pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que ele de antemão planejou para nós. Então nós não somos salvos pelas nossas obras, pelo que nós fazemos, mas as nossas obras, elas demonstram se nós fomos salvos por Jesus, porque fomos salvos para as boas obras. Então nós precisamos entender essa questão. As boas obras não salvam, mas elas são um resultado de termos sido salvos por Jesus. Que Deus nos abençoe, que possamos aceitar este resgate que está à nossa disposição. Basta crermos, basta estendermos a nossa mão pela fé e clamarmos pelo sangue de Jesus, e nós seremos perdoados e também seremos vitoriosos nas nossas necessidades espirituais. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia, um feliz dia da preparação. Retornaremos no domingo dando sequência a esta série Carta de Paulo aos Efésios, e queremos lembrar a todos vocês que Paulo escreveu: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, verso 11. Que Deus nos abençoe.